Agora, Flávio Prado, falando do Botafogo, né? Você disse que gostava muito de ver esse Botafogo jogando com o Luiz Castro. Verdade. Eu vi o jogo inteiro ontem, tá? Do Botafogo. O negócio é o seguinte: não é jogo pra você perder ponto contra o Goiás, que tá ali brigando contra o rebaixamento, dentro de casa, ingressos esgotados. E o negócio é o seguinte: o torcedor tá bravo e tá bravo com razão. Porque de 5 jogos, o Botafogo ganhou 1 ponto, Mauro. É isso, né? Dos últimos 5 jogos. Ganhou 4. Não, dos últimos 4 jogos do Brasileiro, o Botafogo ganhou 1 ponto. Perdeu 3 e empatou ontem. É. Então, para um time que teve uma campanha avassaladora no primeiro turno, quando ele não era o treinador, o Bruno Lage, realmente... E outra, é o que eu falo, eu não sei por que treinador inventa tanto. O cara já está sendo criticado. Ele vai e barra o melhor jogador do time, o ídolo da torcida, que entrou e fez o gol. E ele saiu ali aos gritos de burro, mas o estádio inteiro gritando burro pro Bruno Lage, só que ele aplaude. Na hora que ele aplaude, muita gente nas redes sociais disse que foi ironia, mas eu vi a coletiva dele, então pra gente também não ser injusto, não foi ironia. Ele aplaudiu agradecendo o apoio da torcida no jogo, e disse que reconheceu mesmo o chamando de burro. Eu também não vi muita ironia ali quando eu vi a imagem. Que é ele saindo, ele sendo chamado de burro, e ele aplaude. Mas ele não aplaude em tom irônico, ele não aplaude em tom irônico, e ele afirmou na coletiva de imprensa que não foi irônico. Mas que ele foi pouco inteligente em barrar o Tiquinho Soares, ele foi, né, Flávio? Ele tá fazendo o possível para o Botafogo perder o campeonato. Realmente eu tô assombrado com a incompetência desse rapaz. Pô, um cara que passou por Premier League, você fala, nossa, o cara, né? Ele tá inventando tanto que ele vai conseguir fazer o Botafogo perder o campeonato. Ele é o grande responsável por essas bobagens. Porque tira o principal jogador do time, o cara entra, faz um gol, um golaço, né, que ele fez. O primeiro tempo foi todo de trocação, jogou de igual para igual com o Goiás em casa. Pelo amor de Deus, trocação total. Poderia ter feito o gol, poderia ter tomado. Como é que você saca? E não foi só ele não, né? Tirou mais jogadores titulares do time. O de Plácio não jogou uma parte do jogo. Pelo amor de Deus, o cara tá inventando. Era só deixar rolar. Deixa o Cláudio Caçapa lá que o time tava disparando. Agora ele tá conseguindo fazer isso. Impressionante a incompetência desse rapaz. É assustador. Assustador. Ele tá... Uma coisa é assim, você não consegue fazer um trabalho competente. Ok. Ó, a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan, Flávio, eu vou te devolver a palavra em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Flávio Prado dizendo que o Bruno Lage tá fazendo de tudo pra perder o campeonato. É assustador, porque se você tem que montar um time, aí você pode dizer, bom, o cara tem outra ideia de jogo, ele trabalha em outro lugar, demanda tempo e tal. Aí era só não atrapalhar, e ele tá conseguindo atrapalhar. Esse negócio dele querer colocar o jeito dele de jogar, ele tá destruindo o que foi feito. Um negócio absurdo, ele tá acabando com a possibilidade do Botafogo ganhar. Tá ficando cada vez mais enroscado o negócio. Tá ficando cada vez mais enroscado. Daqui a pouco acaba a Libertadores e tal, os times, o Palmeiras vem pra cima, o Flamengo pode chegar, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, um Grêmio. Cara, de repente a coisa engrossa. Do jeito que o Botafogo tá jogando, ele vai continuar perdendo jogos. Ontem foi lá no tapetinho, lá onde não perdia ninguém, perdeu do Flamengo. Mas tudo bem, fala, super jornada do Flamengo. Agora, ontem tinha que passar por cima do Goiás. Ele está conseguindo estragar um trabalho que estava ótimo. O Botafogo jogar era um prazer. Ontem foi uma tortura. Eu não estava torcendo pro Botafogo. Para mim, eu sou anarquista, para mim tá ótimo. Do jeito que vier, tá bom, né? Mas imagina o cara que estava torcendo, o desespero dos caras das porcarias que ele andou fazendo. Impressionante a incompetência desse rapaz. Assustador. Ele tá, não é que ele não está conseguindo trabalhar direito, ele está estragando o trabalho que estava pronto lá. Era só seguir. O Cláudio Caçapa veio, pegou, seguiu do mesmo jeito, tranquilo. É só não atrapalhar. Se tivesse um Cone no lugar dele, de técnico, o Botafogo tava do mesmo jeito, tava ganhando do mesmo jeito. Bom, o Cone não fala nada, não atrapalha, não enche o saco. Ele está atrapalhando. Não é que ele não está ajudando, ele está atrapalhando o Botafogo. Impressionante. Concorda, Mauro? Realmente, Wander também quer falar? É só uma frase. É por isso que alguns técnicos acham que é maravilhoso pegar um clube na lanterna. Qualquer coisa que ele faz, ele já dá uma ajeitada. Se ele for para semi-lanterna, ele já deu uma melhoradinha.
Quando o cara pega um time na liderança, com uma margem, e começa a E jogando bem. E ter esse nível de tropeços, aí acontece isso, né? O cara fica... Mas esse nível... É impressionante. Não é perder um jogo ou outro. Mas eu te interrompi quase, Mauro, mas era isso que eu queria falar. Não, assim, eu acho que assim, tem alguns aspectos que eu acho que são importantes aí. Ele também foi muito criticado por trocar o Tietê de posição, né, Mauro? Porque também porque os laterais não são muito confiáveis, né? De plástico e tal, enfim. Aí tem algumas questões também, né? Estamos falando do elenco do Botafogo, não estou falando da seleção do mundo. O Luiz Castro, ele fez 12 jogos apenas no Campeonato Brasileiro. Pessoas não estão se tocando para isso também. Foram só 12 jogos. Quando entrou o Caçapa, cara, ele pega um time que está jogando ali, não complica muito. É a mesma coisa que o Mário Jorge ganhar do Corinthians sábado lá em Itaquera, antes do Tite assumir o Flamengo, se de fato assumir. Você pega ali o time ali e tal, dá um jeitinho, tudo não mexe muito, tal, vence um jogo ou outro, ok. O Botafogo já vem dando sinais de que iria começar... Eu vou falando isso aqui há muito tempo, desde o jogo do Santos. Foi 2-0 Santos, virou 2-2, terminou 2-2. Na época, muita gente, que reação de campeão? Eu falei, gente, não é reação de campeão, você está jogando com o Santos, que estava numa draga tremenda, muito pior do que está agora, que está reagindo, e sem público, né, o estádio sem torcida, e tomou 2-0. Ainda conseguiu reagir. Mas, peraí, o que está acontecendo, né? O Santos veio muito mal. E o Botafogo tomou 2-0 ali e conseguiu empatar. Aí ele teve jogos em casa e fora, e ele ganhou em casa do Coritiba, do Inter e do Bahia. Mas ele fora ele empatou, além do Santos, com o Cruzeiro e com o São Paulo. Ele foi muito atacado, escapou graças ao goleiro, que foi parar na seleção, e a atuação dos seus zagueiros, né? O Cuesta e o Adrielson, especialmente. O sistema defensivo funcionou bem e segurou 0-0. No jogo do Cruzeiro, o Lage depois até falou, olha, alguma coisa na linha de que ele tinha que mudar um pouco o comportamento do time, ter mais a bola, o time muito pouca posse de bola. Então o Botafogo rifava a bola, o Cruzeiro vinha. O São Paulo é a mesma coisa. Os dois jogos tiveram essa característica no segundo tempo. Cruzeiro do primeiro e segundo tempo, São Paulo mais na parte final. Então escapou de derrota ali. Então você vê que o Botafogo já dava sinais. Isso é normal. Alguém achar que o Botafogo tem alguns bons jogadores e tal, ia ficar o campeonato inteiro naquele ritmo, ninguém fica. E outra coisa, a maneira de jogar do time já vai sendo desvendada pelos adversários. O Botafogo, ele tem um estilo, especialmente no seu estádio, é um gramado que dos 13 gramados artificiais parece ser o mais, em que a bola fica mais viva, a bola não rola quase. Quando o cara dá um passo, ela vai pulando assim. É um gramado diferente. Então, mais adaptado, jogo de muita velocidade, muita briga dentro da área, sempre 1, 2 homens fortes dentro da área, caras fortes pelos lados, Vitor Sá e o Júnior Santos. Assim era a formação original. Só que é muito difícil que essa receita dure 38 rodadas. Ela durou as 12 com o Castro e mais aqueles poucos jogos com o Caçapa. Eu acho que o Lage, e se o Castro continuar seria a mesma coisa, tinha a obrigação de fazer alterações para o time continuar evoluindo no campeonato, senão ele ia perder terreno. Ele não está conseguindo fazer, é outra história. Ele não está conseguindo ter capacidade, demonstrando capacidade para tal. Aí o time perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético em Minas e perdeu para o Corinthians. Quanto o Corinthians teve também a expulsão no primeiro tempo, né? Do Marçal. Do Marçal. Uma expulsão até meio tola ali, uma jogada longe da área e tal. Metade do primeiro tempo. O Botafogo jogou quase o tempo todo com -1. Isso dificultou bastante. Eu acho assim que criou-se uma expectativa, até em parte da torcida, de que o Botafogo iria ganhar o campeonato com o pé nas costas, com não sei quantos pontos de vantagem. Não é assim que funciona. Brasileirão é outra história. Pontos corridos não é tão simples. Ainda tem 7 pontos de vantagem. Quantos pontos o Botafogo tinha quando saiu dos Castro? 7 pontos. A vantagem é muito boa e faltam muito menos rodadas. Faltam 13 rodadas. O Red Bull Bragantino tem que continuar tirando quase 1 ponto por jogo para poder se passar à frente. 0,75 por jogo, ele que é o vice-líder. Então o Botafogo ainda tem uma vantagem grande. A questão criou uma expectativa exagerada, uma ilusão coletiva de que o time ia continuar naquele ritmo. Não é assim. E eu acho que para você suportar um campeonato desse, você não... Uma forma de jogar não é o bastante. Eu acho que é preciso mais. É preciso que o time evolua durante a competição. E o Botafogo está evoluindo. Agora, estamos falando de um elenco que tem alguns bons jogadores, alguns veteranos, que definiu uma forma de jogar ali específica. Foi errado tirar o Caçapa? Porque o Caçapa estava fazendo tudo certinho. O Caçapa, em hipótese alguma, iria ficar. Ele tem o emprego dele lá na Bélgica, lá no grupo do Textor. Ele veio só para cumprir tabela durante um período. Você acha que não seria nem interesse dele? Eu não sei se seria interesse dele. Eu sei o seguinte, uma coisa é pegar 2, 3 jogos, outra é você pegar um trabalho e ter que desenvolver. Ele não ia mexer em nada, claro. Ele estava ali só para tapar buraco. O tapa-buraco, ele tapa buraco.
O técnico tem que ter atitude, gente. Ah, tá bom, como é que o Luiz Carlos trabalhar? Vai chegar lá o Laje, qualquer um, podia ser, sei lá, qualquer outro técnico. Ah, não, deixa como está aqui, então, não, o cara vai ter que fazer mudanças. O jogador se machuca, o jogador é suspenso, o jogador entra em uma fase. Agora, eu concordo, o Tiquinho ficar no banco, o negócio sem sentido. Ele apostou no Diego Costa, que tem mais nome do que ele. Até ele fala na coletiva. Ele falou ontem, né? Jogou na Premier League. Mas hoje o Tiquinho é um jogador mais útil para o Botafogo do que o Diego. O Diego hoje ele foi contratado para ser reserva durante a lesão do titular, inclusive. Mas você vê, o Tiquinho jogou contra o Flamengo, perdeu o jogo. Também não é, o Tiquinho em campo também não é garantia de que vai ganhar o jogo. O problema não é o Tiquinho, é isso que eu quero dizer. É um erro. Mas é preciso que o técnico faça mudanças durante o ano. Que ele evolua, o time tem que evoluir. Não dá para contar que aquela receita vai durar para sempre. Todo mundo já sabe como joga o Botafogo, os adversários já sabem mais ou menos como é que a bola se comporta nesse gramado. O Goiás ontem foi um jogo muito bom. No primeiro tempo o Goiás apertou a saída de bola do Botafogo, causou vários incômodos. Criou situações ali, poderia ter feito 1-0 mais tempo, depois fez no gol de cabeça do Halter, fez o primeiro gol do jogo. Tomou um gol ainda no segundo tempo, até no começo até, suportou bem. Teve uma chance no final ali com o Babi. O Babi ficou cara a cara, a jogada do Apodi, que veio do banco. Cara a cara. Jogadaça, por sinal. Foram boas mexidas, né, feitas pelo Evangelista, pelo técnico português, que os dois vieram do banco e participaram da jogada, que era o gol da vitória do Goiás. Qual é a estratégia do Goiás? Tá 1-1. Claro que eu vou tomar pressão pro líder do campeonato, mas eu tenho que dar uma espetada nos caras lá. Eles deram a espetada, chegaram lá no ataque. Só que o Babi chutou muito mal em cima do Adrielson, perdeu a chance de fazer o gol que poderia ser até da vitória do Goiás. Eu só acho que o torcedor que estava revoltado ontem, aquela fúria, eu acho certo exagero. Há 3 anos estava na segunda divisão, Botafogo com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, só está nessa situação porque inventaram esse negócio de SAF, e aí o investidor vem, compra o clube, não paga as dívidas todas, né? Paga uma parte, paga perder de vista, mas tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar a dívida, mas tem dinheiro para comprar jogador. Aí contrata o jogador, montaram um time melhor. Então, pô, aproveita, meu amigo. Agora, não vai ser essa moleza. Ah, você é campeão com 18 pontos. Não vai ser campeão com 18 pontos. Isso não existe, é muito difícil. É muito difícil. Teria que ter um time muito superior aos outros e fazer uma campanha impecável. Então está passando por uma turbulência que eu acho que era natural dentro de um campeonato brasileiro, todo mundo passa por isso. Ano passado mesmo, houve um momento que o Palmeiras, que liderou com muita convicção e com muito merecimento, foi campeão, em que se especulava o Flamengo se aproximava. Você mesmo criticou aqui o Dorival porque não aproveitou um jogo lá, porque poupou jogadores. Contra o Ceará e o Palmeiras. Então você vê que o próprio Palmeiras, que ganhou muito bem o campeonato, teve o seu momento ali que se duvidou se seria campeão. Então é normal o Botafogo passar por isso também. Agora eu acho que está havendo muito descontrole dele naquela coletiva depois do jogo do Flamengo, aquilo ali que entregou o cargo, aquilo ali foi um negócio muito estranho. E a torcida está perdendo a cabeça, está achando... Não vai ajudar, cara. Se o torcedor tá com medo de perder esse título que estava quase ganho, né, irmão? Mas não estava quase ganho. Esse que é o problema. Não está quase ganho. Não tem título ganho no primeiro turno. Isso é coisa da imprensa do Oba-Oba. Você, por exemplo. Você está falando que o time já foi campeão no primeiro turno. Não, 15 pontos. Abriu 15 pontos há pouco tempo. Não foi 15, foi 12 ou 13. Não, chegou a abrir 15. Chegou a abrir 15. Rodada completa? Vamos ver. Que não. Eu cheguei a falar aqui que o Botafogo estava 12, 13, 11. É uma vantagem muito grande, mas são muitos jogos. É muita coisa para acontecer. E não está pior. Por quê? Os perseguidores. O Grêmio, fora de casa, vai muito mal. O Palmeiras, perdendo muitos pontos numa fase também que não é boa, né? E dividindo atenções com a Libertadores. O Flamengo dividiu atenção outro dia também com a Copa do Brasil, também trocando de técnico, uma draga danada, não se acerta. O Fluminense também dividiram atenções também e mal fora de casa. Só é forte em casa. Fora de casa também não é um bom time. Então, nenhum deles se habilita a acompanhar. Agora que surgiu o Red Bull Bragantino, que botou a cara pra fora e falou, opa, vou chegar aí. Abriu 15. E tá ameaçando. Confia no Pilhar. Qual rodada? Final do primeiro turno. Rodada completa. Abriu 15 pontos, rodada completa. Então é uma vantagem grande. Abriu com o Laje. Era ele o técnico. Quando saiu o outro tinha 7, com ele foi a 15, agora diminuiu. Então tem alguma coisa aí também que não tá batendo. Eu acho que a questão é essa. O campeonato é mais difícil do que parece. E não dá pra contar com a vitória antes. Agora, esse rapaz tem um problema na sua carreira, que foi o título perdido pelo Benfica. Ele abriu 7 pontos de vantagem, o Porto derrotou o Benfica, tirou a desvantagem, passou à frente e foi campeão. Ele falou isso quando ele foi especialista, né? Quando ele foi questionado. Ele já tem experiência anterior. Agora, o John Textor e sua equipe contrataram um técnico com esse currículo, né? Que é um trauma para ele, claro, óbvio. Eu também ficaria apavorado se eu tivesse treinasse o Benfica, perdesse o título para o Porto dessa maneira, pegasse um outro time em outro país que tem uma liderança muito larga, eu teria medo de passar pela mesma experiência, que deve ter sido horrível para ele, natural. Agora, ele chegou ao Botafogo, perdão, com menos de 150 jogos como técnico profissional. Ele não é um técnico muito rodado, embora tenha trabalhado na Premier League. E na Premier League, no Wolverhampton,
ele começou bem, aí terminou mal a temporada, e quando ele é demitido, você pegava os 7 últimos jogos de uma temporada e os 8 primeiros da outra, um total de 15 jogos, uma vitória. Foi aí que ele tomou um pé no traseiro, os caras mandaram ele embora, e ele saiu do futebol inglês. Aí ficou um tempo aí no limbo, aí parado, até o Botafogo ir buscá-lo. Mas eu não sei também se o Botafogo foi tão criterioso assim na escolha do técnico. Se esse é o perfil mais adequado, se ele é o técnico para esse time, a forma de jogar que o técnico anterior definiu. Agora, eu concordo com ele, concordei lá atrás, quando ele demonstrou preocupação em mudar, em aumentar a diversidade de jogo do time. Porque aquela sorte que o Botafogo estava dando, cara, o jogo do Grêmio foi 2-0. Foi um amasso. O Grêmio criou 300 chances de gol lá dentro da arena, com o Soares e tudo. Botafogo, 2 bolinhas, pimba, foi lá e ganhou 2-0. Então, você vê que assim, tem momentos que no futebol tudo dá certo. Mas tem que pensar, cara, vai ter uma hora que essa manteiga, esse pão com manteiga vai cair com a manteiga para baixo. Não vai cair toda hora ao contrário. Você tem que pensar nisso, porque é isso, são fases, momentos. O futebol tem essas coisas inexplicáveis. E ali estava tudo dando certo. Então, se você pensar um pouquinho com o Freire, cara, isso não vai ficar dando certo o tempo todo. Vem uma tempestade aí em algum momento, eu tenho que estar preparado. Só que o Botafogo não se aproximando, né? O Botafogo não demonstra preparo. Agora... Não, o Palmeiras, o Fluminense, se tivesse vencido o Flamengo agora. O Flamengo tem 9 pontos. O Flamengo perdeu um jogo 3-0 para o Atlético Paranaense, sem Fernandinho, Vitor Roque, vários jogadores. Atuação ridícula. Aquele jogo, obviamente, é o jogo que você esperava. O Flamengo vencesse, jogou como mandante. Vencesse aquele Goiás, que outro jogou muito bem, mas quando o Flamengo não estourou uma bola no gol. Mineiro, no Maracanã. Não, estou perdendo esses 2 outros jogos agora, mais recentes. Só foram 5 pontos. 5 pontos, não está 9, estaria 4 atrás. Quer dizer, poderia estar grudado. E isso pode acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, que está se aproximando. Red Bull Bragantino, o Flávio Prado está fazendo mu aqui, igual Fluminense. Um bobo. Qualquer um deles. Oi da cara preta. E o detalhe, final de semana é Fluminense e Botafogo. No Maracanã, mando do Fluminense. Uma vitória do Fluminense não é nenhum absurdo. Não sabemos que o Fluminense era esse. Empolgado com uma vaga na final da Libertadores ou numa ressaca de uma eliminação para o Internacional. Tem isso também. Mas já com o time titular, né? Mas se o Fluminense vencer, os outros, quem tiver atrás, vai tirar 3 pontos. Olha o Botafogo como é que vai para esse jogo agora do Maracanã. Ele vai... Agora tem 7 pontos, gente. Ainda tem 7 pontos. Eu acho que isso aqui é impressionante. As reações ontem, parecia que o Botafogo perdeu a liderança. Não, ele tem 7 pontos, cara. Pô, é ponto pra caramba. Faltam 13 rodadas. Dá mais de meio ponto por jogo em média, cara. É ponto demais. Dá para administrar isso aí, mas... Agora, eu achei assim, os torcedores muito sem noção, alguns ali, desesperados, urrando. Foram quase todos, né? Porque foi um grito quase unânime da mas quando eu mostrava, tinha um sem camisa, parece que ele ia virar o Hulk, quase ficou verde. Falei, cara, esses caras têm noção? Outro dia que eles estavam vivendo na 2ª divisão, cara. Agora o Botafogo tá aí brigando. Calma. Cara, porque assim, esse nervosismo, ele passa por jogadores. É isso que eu quero dizer. Aí você xinga o técnico. Pode desestabilizar o grupo. É pro técnico. Cara, o jogador já vai entrar no próximo jogo com a bola queimando, cara. Ele vai pensar, cara, a torcida está revoltada, está cobrando muito. Primeiro tempo também foi de muita ansiedade. O jogo às vezes se apresenta difícil, sabe? Ah, não, vamos surrar o Goiás. O Palmeiras ganhou do Goiás com um gol no último lance. O Flamengo não venceu o Goiás. Quer dizer, por que você vai para o estádio achando que vai massacrar o Goiás? Não vai. Pode acontecer. Mas não dá para contar com isso. Eu acho que o torcedor ele vai meio despreparado para o jogo, esperando uma coisa muito mais fácil do que ela realmente é. Aí quando a dificuldade se apresenta, ele reage mal. E aí não ajuda. O torcedor ele foi para o jogo, né, Mauro? O Wander da seguinte forma: Palmeiras perdeu. Agora vamos ganhar do Goiás em casa, é esse. É expectativa. O sentimento do torcedor era mas esse. Ele vinha de 3 derrotas. Agora 4. Com a do Defensa e Justiça. O Botafogo perdeu 4 jogos seguidos. 3 no Brasileiro e 1 pela... E foi eliminado da Sul-Americana, diga-se de passagem. O Botafogo podia estar disputando aí uma semifinal contra a LDU. Mas foi batido pelo time argentino. Quando a vantagem chegou a 2 dígitos... É bonito isso, né? 2 dígitos. 2 dígitos. Quando a vantagem chegou a 2 dígitos, que não é comum no futebol, no Campeonato Brasileiro não é comum. É uma vantagem que teve o Botafogo. A turma ficou entusiasmada, né? Pensa que não vai acontecer mais nada. E antes de enfrentar o adversário teoricamente mais fraco, a expectativa é essa. Esses 3 pontos estão garantidos. Não estão garantidos, por exemplo, o jogo daqui a pouco contra o Fluminense, que é clássico e tal. Mas contra um não grandão, eles estão garantidos. Não só não grandão, que estava na zona do rebaixamento. Mas o Vasco... Saiu com ponto de ontem. Saiu com ponto de ontem. Mas o Vasco também... 13 pontos na 19ª rodada, tá? 47-34.
Mas abriu 15. Quer dizer, vamos ver aí, Qual rodada? Pra mim lá. Criado um impasse. Vê aí qual rodada que abriu 15 pontos, a rodada Não é mais completa. fácil eu falar 2 dígitos igual o Vanderlei e acaba com isso. 13 ou 15 dá 2 dígitos, tá certo? Vanderlei? 2 dígitos. Beleza, 2 dígitos. Ser líder 2 dígitos, beleza. Aí chegou num ponto que chegou com 9, né? Ficou com 9. Quase 2 dígitos. Um dígito só, mas 9 são 3 jogos. A vantagem é boa. Quase meio dígito. A vantagem é boa. A vantagem é boa e Cuidado com o boi. para perder, não. Cuidado com o boi. Para perder a liderança tem que fazer muita coisa que não encaixe, né? E agora, que é surpreendente para mim é o vice-líder. O time vice-líder é Red Bull Bragantino do Flávio Prado. Não estou desmerecendo, estou dizendo que é surpresa. Eu acho que até a diretoria internacional do Red Bull Só para você, só confirmando o que você deve falou, dizer a mesma coisa. sem dúvida será uma grande surpresa. É isso. Será uma como é que eles falam? Antecipação de resultado. É isso aí. Vai ser, se ganhar, eu lembro. Vai ganhar. Quando era o Kuzarev, o presidente, ele veio aqui dar uma entrevista pra gente, e aí o Bragantino tinha passado. Não era nem o Bragantino, ainda era o outro time. Como é que chama? Era Red Bull mesmo, né? Só antes de ser Bragantino. Eles chegaram numa quarta de final de Campeonato Paulista de maneira surpreendente. E aí a diretoria da empresa lá na Áustria chamou para explicar de onde veio esse dinheiro. Eles ganharam uma grana pela posição que estava fora do orçamento, não estava previsto. Ele teve que explicar o que aconteceu. Então, existem sim, uma empresa desse porte, existem metas, né? Que são possíveis de bater ou não. Mesmo o segundo lugar, se confirmar, já vai ser uma grana que vai entrar que é fora do normal. Se terminar o Campeonato Brasileiro em segundo lugar, eu acho que assim, já bate meta. Bate uma meta acima do esperado. É surpreendente. Parece que a meta esse ano é quinto, sexto lugar. Então, essa é a meta que eles traçaram. Acho importante. Fugir disso vai ser normal. Vai normal.